Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui de novo com mais uma live para trazer a cura para sua alma, para suas emoções, para sua vida. Oh, glória a Deus! Vai chegando aí, vai mandando um aviãozinho. E aqui é o lugar para você conhecer. A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos uma verdade, a verdade tem o poder de nos libertar. E hoje nós estamos aqui com um psiquiatra, Dr. Vinícius Pedreira, que é o meu psiquiatra particular, e eu queria compartilhar com você esse conhecimento, amém? Então, ele vai estar aqui com a gente, e o tema dessa live é: loucura é espiritual, doutor? Deixa eu ver se ele vai entrando aí. Graça e paz vão entrando aí enquanto ele vai chegando. E eu já estou aqui digitando o tema. Loucura é espiritual? Por que eu coloquei esse tema? Que eu estou vendo muitos crentes sofrendo, né, no psicológico, mas tem vergonha, né? Tem rejeição contra a medicação. Bem-vinda aí, Elisângela. Bem-vinda, Rose, Regineide, deixa eu ver quem mais tá aí, Dea, legal, Jussi, bem-vinda, Elcio, como sempre, Michele tá chegando aí, e vamos esperar aí agora o doutor, né, que ele vai estar com a gente, e eu queria, Janile, seja bem-vinda, eu queria te dizer que essa live, ele vai vir como médico mesmo, falar com a gente, né, eu vou estar fazendo esse ping-pong com a nossa espiritualidade, mas ele não é pastor, ele é médico. É o meu psiquiatra particular. Bem-vindo, Pelezinho. E é muito importante você saber até onde é espiritual e quando já entrou a patologia. O que eu vejo é que tem muitas pessoas hoje. Seja bem-vinda, Benção. Bergna, né? Gildevan, muito bem-vindo. Cris, todos que estão chegando. Vai mandando esse aviãozinho aqui, ó, galera, ó. Para as pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra hoje, né? Não vai ser uma pregação, vai ser um bate-papo com um psiquiatra. Ele é o meu psiquiatra, como eu já disse, e a gente precisa perceber, porque eu vejo que as pessoas hoje espiritualizam demais, né, a sua parte emocional, só que tem uma hora que você já usou tanto o seu emocional, você castigou tanto o seu emocional, que você precisa de uma ajuda profissional, né? Você precisa, porque já virou uma patologia, vamos dizer assim. E aí eu quis trazer o meu psiquiatra, né, Dr. Vinícius Pedreira. Eu vou estar passando o contato dele, né? É ele que passa minhas medicações, ele que diz quando eu posso desmamar, quando eu não posso. Mara, bem-vinda. Aí, Dona Maria, Dea, Zosi, que saudade, Zosi. Cris Cedrais, bem-vinda. Eu tô esperando só o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, tá por aí? Cadê ele, gente? Para mandar o convitinho. Ele nem tem hábito de usar Instagram, né? Ele montou um Instagram somente pra gente, você acredita? Tô com moral. Vanessa, bem-vinda. Juliana também. E eu creio que será muito bom para nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Uma palavra também científica, né? Muito bem-vinda aí a galerinha. Vai entrando aí, vai mandando aí, ó, o aviãozinho. Deixa eu ver se é ele. Não, não é não. Doutor Vinícius, ele ainda não tem o hábito de usar o Instagram, né? E fez essa gentileza para dar essa palavra. Nós tivemos uma palestra com ele sobre saúde mental e foi muito bom, né? Ele tem uma mente muito aberta, a forma de explicar as patologias é muito clara. Ele atende a mim, a pastor Chico, né? Uma conversa muito assim clara, vocês vão gostar mesmo. Deixa eu ver aí, porque ele tá usando pela primeira vez o Instagram. Deixa eu ver aí se ele conseguiu, se ele saiu e voltou. Papai do céu, ajuda teu servo. Vai precisar ser servo. Cadê? Hora aí, gente. Manda bala aí. Deixa eu ver se ele tá aqui no privado. Pronto, estava na pausa. Ele estava tentando lá. E eu quero agradecer a você por essa gentileza. Deixa eu dizer, essa live de hoje, a que eu gravei na estante e essa de hoje, vai estar no nosso YouTube. Você já é inscrito no meu YouTube? No nosso, né? Eu falo que é nosso porque vocês têm me ajudado a construir esse canal. E eu queria que você me ajudasse a divulgar, me ajudasse a se inscrevendo, né? Apertando lá o sininho, porque toda vez que eu jogar uma live nova, você tá por dentro. E meu alvo
é que eu consiga 1.000 inscritos para eu começar a transmitir pelo YouTube. Porque, aí ele chegou, manda o convite, doutor. Pronto, ele aqui, ele chegou. Nós podemos transmitir pelo YouTube, e o YouTube é todo mundo que tem acesso, porque nem todo mundo tem acesso ao Instagram. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá para nos ajudar. Aí, ele chegou, benção. Difícil, né, doutor? Obrigada por tanto sacrifício aí. Nada. Eu acho que eu tô deixando o doutor doido, né? Não, a loucura. Eu louvo a Deus por sua vida, viu? As pessoas aí fora têm o hábito de dizer assim, Vinícius, meu santo bateu com o teu, né? Ou essa mania, né? Uhum. Eu quero dizer que eu senti um negócio gostoso, assim, viu? Me desculpe se de repente passar até parece uma falta de respeito, mas não é falta de respeito, é porque eu sou muito espontânea, né? Não. E acho que as pessoas estão acostumadas a ver, como é que fala? Pastoras muito sérias. E eu não sou séria, né? Tu já me atendeu, tu já sabe que eu não sou. Então eu vou orar, pedindo para Deus usar você com essa sua profissão, porque eu sei que foi Deus que te deu essa profissão para ajudar pessoas. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Pelos seus atendimentos com a minha vida, a vida do meu marido, pelas pessoas que você ajuda aqui em Mairi, aí em Salvador. Que Deus continue usando a sua instrumentalidade, né? Esse dom, né? Que é de cuidar do juízo, né? Essa profissão de dódio, como diz vovó, essa profissão de dódio. Vamos quebrar esse tabu hoje? Eu tô aqui. Bora quebrar esse tabu? Então bora lá, gente. Vamos orar. Enquanto a gente está aqui orando, vai mandando o teu aviãozinho, convidando o povo que precisa ouvir a palavra dessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Dr. Vinícius, Pai. Eu sei que ele é obra das tuas mãos, eu entrego em tuas mãos agora. Que ele seja instrumento, Senhor, através dessa live, sobre as vidas que estão assistindo. Pai, eu quero te pedir que cada pessoa que está nos assistindo possa quebrar as estruturas de resistência, de medo. Pai, as pessoas que necessitam de cuidados para que tenham uma saúde mental, que hoje haja um despertamento, assim como um dia o Senhor me despertou. Pai, nós precisamos entender que nós não somos somente espírito, nós somos também alma e corpo. Pai, eu entrego a vida do teu filho e a vida de cada pessoa que estará nessa live, para que tudo ocorra dentro da tua vontade, na direção do teu espírito. Usa a ciência a nosso favor nesta noite, Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Querido, então eu vou te fazer a primeira pergunta e você vai entrar, né, com o que você quiser falar sobre. Eu queria introduzir esse momento, eu vou tirar aqui um pouquinho o comentário, que eu tenho um déficit de atenção. Eu estava falando aqui agora que as pessoas que são cristãs ou que têm alguma religião, às vezes têm resistência a tomar medicação. Eu hoje estou aqui em Vaza da Roça, sou de Feira de Santana, mas a maioria das pessoas que a gente atende, o que eu vejo hoje, que tem, tipo assim, um preconceito, né? Por tomar medicação, parece que se tomar medicação está abandonando a fé, né? E eu mesmo, quando eu tive depressão, eu tive uma resistência, né? E quando eu descobri que é uma medicação igual para dor de cabeça, né? Uma perna, sei lá, onde a dor, para a gente ter uma saúde, um equilíbrio. E eu ouvi algo da minha psicóloga que eu achei muito legal. Ela disse, o que é que tem tomar uma medicação para você ter uma qualidade de vida? Foi isso que ela me disse, uma qualidade de vida, uma qualidade emocional. Aí foi quando eu realmente procurei, comecei a tomar a medicação. Naquela época meu humor estava muito oscilando, né? E eu tive uma carência de lítio. Eu nem sabia que isso existia. Aí na carência de lítio, comecei a tomar o lítio e a venlafaxina, né? Na época eu tomava 150 miligramas, eu acho. E foi ali que meu humor mudou, comecei a fazer atividade física. E isso tudo colaborou para a minha cura. Então não adiantava somente eu jejuar, orar, pedir a Deus e não fazer a minha parte. E era sobre isso, doutor, que eu queria compartilhar aí com meus amigos e amigas. A gente tem gente do Japão, Buenos Aires, de Feira, Bahia, toda a região aí assistindo a gente. E tem gente que são cristãos, tem gente que não é, que a galera confia muito no nosso trabalho. E eu queria que o senhor fosse usado aí. Vou falar exatamente o tema. Psiquiatra, loucura espiritual?
Qual é a hora que eu tenho que tomar remédio? Até onde eu sei que é espiritual e a hora, não, agora eu tenho que tomar remédio. Me diz aí. Entendi. Primeiramente, muito obrigado, Nice, né? Você sabe o carinho que eu tenho por vocês, né? É um casal belíssimo, um casal excelente, né? São pessoas assim maravilhosas que estão aqui na Terra em missão, né? Isso é Amém, importante. amém. Muito obrigado pela oportunidade, por tudo, para a gente falar a respeito, porque assim, não é fácil, né? Não é fácil. Você sabe que há uma resistência muito grande a se falar, e graças a Deus, hoje, cada vez mais, a gente está falando a respeito da espiritualidade, né? É Que legal. fundamental. Estudos da USP, né? Estudos da USP de 2014 demonstram a importância da espiritualidade na vida da pessoa, como ela também tem qualidades de vida, né? E também uma melhora da sobrevida. Ela vive mais quando ela tem fé, né? A crença é fundamental. Uau! Isso é Gostei muito disso. importante. Gostei Muito. disso. Eu vou lhe passar o estudo, você vai ficar encantada com isso. Que Sobre legal. essa questão, né, do preconceito, né? É fundamental essa palavra porque a gente vai mostrar o link, né, até onde se chega a loucura, né, onde está Hum, implementada a loucura. Primeiramente, né, o preconceito maior que a gente tem que derrubar, que o psiquiatra é um médico de louco, né? Nem todo mundo que vai a um psiquiatra tem loucura, né? Muitas vezes um transtorno ansioso, muitas vezes um transtorno de humor, né? Muitas vezes um transtorno da alimentação, um transtorno fóbico, né? Ou seja, relacionados a alterações que deixam a pessoa com um sofrimento, né? Ou seja, esse hum. sofrimento está cada vez mais deteriorando aquela pessoa, dando má qualidade de vida, dando condições dela não viver bem, né? E isso ninguém pode, né? Assim, ninguém nasceu para sofrer, né? E Verdade. você sabe que abaixo de tudo, né, é sobre a permissão divina, né? Então, assim, quando a gente fala que todas essas coisas estão relacionadas à permissão, né? À permissão do grande Criador, do Deus, a gente tem que compreender que a psiquiatria faz parte também da ciência, e a ciência deve ser casada com a espiritualidade, deve ser casada com algum tipo de fé, de crença. Queira que não queira, a ciência é uma crença também, né? Verdade. Para todos, não é isso? Para todos que dizem assim: ah, mas eu não posso acreditar no que eu nunca vi. Mas ninguém na ciência nunca viu um átomo. Já parou para pensar isso? Uau! Verdade, Né? doutor. Top, gostei. Ninguém nunca viu um átomo, mas acredita. Ou seja, por quê? Porque existe a crença. E a crença espiritual, ela é fundamental para manter também o equilíbrio e a saúde mental, né? Pois Hum, bem, por que é importante a gente compreender isso? Porque existe o que se chama de erros e enganos, né? Existem coisas relacionadas ao preconceito, né, que são verdade. concebidos, ou seja, anteriormente, né, preconceitos, preconcebimentos, né? E Hum, existe o delírio. Qual a diferença entre eles, né? Aí é que a gente vai chegar. Erros e enganos são algo facilmente passíveis da gente derrubar por terra, né? Se você bota uma ilusão de ótica, você fala assim: Nice, olha, qual a mão maior? Essa daqui da direita ou da esquerda? Aí você vai dizer assim, eu tô vendo da direita. Aí eu vou dizer assim, e agora? Aí você vai dizer assim, ah, eu me enganei. Eu tive uma ilusão de ótica. hum, As duas são iguais, né, em tamanho, que top. né? Agora, se você fala assim, qual é a maior, né? E a pessoa diz a da direita, você demonstra com algo passível de derrubar essa convicção dela e ela fala assim: não, a mão que estava ali você trocou, mas aquela é Hum, maior. Ou seja, ela tem uma convicção muito forte e que não compartilha, né, de uma realidade, você entra no delírio, ou seja, você já tem um juízo de realidade alterado, né, que causa um prejuízo para si, porque você não compartilha com as pessoas, certo? hum, O preconceito, quer dizer, uma concepção prévia, é quando você observa algo, né, e você julga, por exemplo, se você vê alguém escrevendo no quadro,
E com o giz, né, numa sala de aula, você tem um preconceito de que ali é um professor. Né? Por quê? Porque foi uma concepção prévia. Você só vai saber quando você perguntar para ele, mas tem uma chance, né, tremenda de ser realmente um professor. Isso é um preconceito, ele não pode ser do ponto de vista danoso, né, étnico, racial, né, social, ou seja, que prejudique essa pessoa. Você tem uma preconcepção, né, você tem uma concepção definida para estimar o que é que você vai falar, o que é que você vai fazer, mas ele não pode ser danoso também, porque senão você prejudica, né, suas relações, suas inter-relações o próprio convívio social. Pois bem, se você tem, né, um tipo de crença que essa crença não é questionada, a gente não está aqui para questionar, a gente não está aqui para desmistificar, né, as crenças das pessoas. E essa crença, ela é compartilhada, certo? Ou seja, é um conjunto de pessoas, culturalmente, socialmente, que comungam daquela crença. Aí você tem algo relacionado à psicoplastia, ou seja, algo totalmente normal. Então, um dogma, uma questão de crença, a gente não tem como questionar, né? A pessoa acredita e tudo bem. Essa é a diferença de aspectos quando começam a não ser compartilhados e a causar prejuízo para a pessoa, que aí já não é mais, né, algo de cunho religioso, quando passa a ser um fanatismo e causar prejuízo para a pessoa, porque a pessoa já está com extremismo. A gente percebe muitas vezes isso em algumas situações em que as pessoas acabam causando problema para si, achando que está tendo um contato divino, quando na verdade ela está tendo um delírio, né? É diferente da crença. Isso é de fundamental importância, porque o fanatismo, né, o delírio, ele é a loucura, né? E a pessoa com uma crença é algo totalmente normal, aceitável, compartilhado e que nos faz bem, né? Que nos faz estar Legal. aqui hoje falando a respeito do assunto, né? E que traz a tônica para se tratar, né? Ou seja, entre as ansiedades, os transtornos de humor, os transtornos de alimentação, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, como o da infância, a gente tem também questões relacionadas à loucura, né? O juízo de realidade alterado como a esquizofrenia. E é importante que a pessoa compreenda que a ciência evolui, assim como uma dor de cabeça, assim como uma queimadura que a pessoa tenha, assim como uma gastrite, com medicamentos para tratar, né? Eu achei interessante a live de Alexandra, né? Um forte abraço para a Alexandra, se ela estiver ouvindo a gente hoje, é outra pessoa maravilhosa. Sobre o controle emocional. Isso é fundamental, é importante o controle emocional. Por quê? Porque impede você entrar nesse ciclo de adoecimento a ponto de lhe levar para um grave acometimento. Se a pessoa adoeceu, peraí, a gente vai ver que tipo de adoecimento é esse. É uma neurose, é uma psicose, né? E que tipo de persistência a gente percebe nessa psicose, né? Ou seja, nesse juízo de realidade alterado. Ele persiste por um período de tempo. Olha, estamos diante de uma pessoa com loucura, né? A chamada loucura, uma psicose, um juízo de realidade alterada. E a medicação, a melhor escolha, né? É o tratamento adequado para ela ter uma recuperação. Já os aspectos neuróticos, muitas vezes a pessoa faz uso de medicação por um período, fica bem e está tudo ok. Não tem um período de enxaqueca, a pessoa não toma às vezes medicação, porque Um não ter um tratamento. período, um tratamento, exatamente, porque a pessoa, né, não confiar ou não ter algo relacionado a também os transtornos mentais, né? É de fundamental importância que a pessoa compreenda isso. Por isso, nesse apanhado, né, sobre sua pergunta, loucura espiritual são departamentos totalmente distintos, né? A espiritualidade é algo bom, é uma crença que nos fortalece, né? E a loucura já passa a ser um delírio,
ou seja, já passa a ser um comportamento que a pessoa está tão desviante que ela não compartilha das ideias com seus semelhantes, né? E que causa prejuízo para ela, mesmo que às vezes tenha aspecto, né, místico, religioso, mas aquilo dali não é espiritualidade, né? É Ô, fundamental. doutor, eu tive uma experiência, eu acho que tem a ver, não sei, se não tiver, você pode me corrigir, por gentileza. Quando eu fiquei viúva, eu tomei por muito tempo o Rivotril, né? Uhum. Na verdade, o Rivotril veio antes de tudo isso que eu tenho vivido depois disso, né? Da Venlafaxina, mas era o Rivotril para depressão. E aí eu lembro que com 4 meses a 5 meses de viúva, eu muito aguçada na espiritualidade, que às vezes a gente faz isso, a gente camufla a dor com a espiritualidade. Não sei se o senhor concorda com isso, mas foi o que eu fiz. Hoje eu reconheço isso. Aí, como fuga, eu fui para um congresso lá em Curitiba, né? E aí eu lembro que um dia antes que alguém me fez algumas perguntas, eu fui confrontada mesmo, né? Eu lembro que à noite eu não tomei o Rivotril, porque eu saí de uma ministração e aí vim com aquele argumento que eu vejo muita gente fazendo isso. Fui curada. Fui curada e não vou mais tomar medicação. Nem consultei meu médico se eu podia largar ou tomar remédio, viu? E eu estava em Curitiba, fora de casa, longe de casa. Primeiro dia. Segundo dia, como eu tinha vindo de uma administração muito legal, muito top, eu acho que eu fiquei numa sensação, hoje eu digo isso com mais segurança, de euforia. Entende? Aquela coisa gostosa, algo que eu nunca ouvi. Segundo dia, não tomei medicação, não tomei o Rivotril, e Deus me curou, Deus me curou, Deus me curou. Terceiro dia, eu não sei se foi no terceiro ou se foi no quarto dia, foi entre esses dois. Eu entrei no quarto, que estava eu e mais algumas pessoas hospedadas, né, as mulheres. Na hora que a menina fechou a janela, doutor, eu comecei a sentir falta de ar. Do nada. Do nada não, que tu vai me explicar o do nada aí agora, que não foi do nada. Comecei a sentir falta de ar. E aí me deu aquela fobia, abre a porta, abre a janela, abre uma brecha, pelo menos para respirar. Quando eu tentei me controlar, que eu vi que eu estava perdendo o controle, eu vou te dizer uma coisa que algumas pessoas que estão me assistindo podem até se assustar, mas vocês sabem que a pastora é de Deus. Eu vi a imagem do meu marido. Hoje eu estou entendendo que você está falando delírio. Eu vi ele na porta. Eu não sou espírita. Eu não creio que os mortos voltam aqui. É a minha crença, né? Mas eu vi. E aí, filho, como é que é a crença? A pastora vê o espírito do morto, se ela prega contra isso, que o espírito do morto não volta aqui. E não é que eu vi o elemento lá na porta? E ele dizia, filha, larga de agonia. Eu tô aqui. Aí, meu irmão, aí eu fiquei doida. Ó, loucura. Aí teve que vir gente me atender, né? E eu achei interessante que umas queriam expulsar o mal, né? E eu cheia do Espírito Santo, não queria que o Espírito Santo saísse de mim, mas eu estava descontrolada, né? Foi um desequilíbrio. Mas teve uma pessoa que perguntou assim, você está tomando medicação? Aí eu falei, não, fiquei gaguejando, caiu a ficha que eu não estava mais tomando. Não tô, Deus me curou na ministração de ontem, tentando, né? E aí foi que ela foi muito sucinta, muito prudente, né? Nem médica ela era, mas muito prudente. Querida, por que você deixou de tomar a medicação aqui no evento? Não pode. Seu médico sabe que você parou de tomar. E aí foi que eu vim entender, né? Eu vomitei, eu tive delírio, dor de cabeça. Então, isso que eu senti, como é que o senhor me explica? Quase uma loucura? Não. Foi espiritual? Não. A medicação? Tu tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Eu não sei o que é, mas queria que você contasse pra galera pra ver se... Com a sua linguagem de psiquiatra. Entendi. Negócio de abandonar a medicação e dizer que é espiritual. Porque o que eu vejo, doutor, na realidade, as pessoas têm medo de ficar dependente do remédio. Eu tô falando que eu tenho ovelhas na minha igreja, aqui em Vaso da Roça, que não toma. Ah, pastor, eu tenho medo de ficar dependente. Não tem dependência. Você vai fazer o tratamento, quando terminar, desmama. Fechou. Exato. Mas, e eu fiz essa loucura, e eu vejo muitas pessoas hoje fazendo isso. Deus me curou e larga de tomar. E é uma loucura. Fala aí sobre isso. Fique bem à vontade, viu? Se quiser falar mais coisas, eu só vim dar uma acrescentada. Não, tudo bem. Tudo bem. Primeiramente, mandar um beijo para todo mundo aí da minha família que está me vendo. Minha avó Joelita, que está aí assistindo. Meu avô Zé, todo mundo. Olha.
né? É por isso que Minha eu vi os mãe, pedreiros aí, eu vi os pedreiros aí passando. exatamente, é minha família aí. Ó, tia Vilma também do Bem-vindos, que Ceará. honra. Um beijo, tia Vilma Olha, aí do Ceará, e todo mundo, todo mundo. que legal, que Deus abençoe, obrigado por De essa honra. Sobral, aí, ó, Sobral, Ceará. Sobral, Sobral, é terra maravilhosa, viu? Maravilhosa mesmo. Tem Sobral, tem que o Recreio, você legal. precisa ver. É muito Conheço legal. Sobral, não conheço Recreio, mas Sobral eu conheço. Então, primeiramente, né, é importante a pessoa lembrar que existe assim algumas medicações que causam realmente dependência, mas por que o uso, né? Por que o uso controlado e por que chama medicação controlada? Porque você vai ter um acompanhamento, né? É controlado porque você tem um acompanhamento sobre o controle, né? Exatamente na hora que você precisar retirar, sobre o que se chama de desmame, né? Então, algumas medicações causam, né? Principalmente a chamada de tarja preta, né? Que as pessoas veem a tarja preta e já ficam com medo às vezes, né? Ela é necessária em alguns momentos, né? E ela não pode ser interrompida dependendo do tempo que a pessoa usa de vez. Por quê? Porque a pessoa ela vai ter uma crise de abstinência, que muitas vezes tem um episódio de pânico. Então ela tem falta de ar, ela tem uma sensação de desrealização, né? Como se não soubesse onde é que está, ela fica com dor no peito, com falta de ar, com dor torácica, né? O coração a mil, e ela com uma sensação de que vai morrer, né? Então, é Foi essa muito sensação que comum eu tive, que eu ia você ter morrer. um episódio de pânico, né? Um episódio de pânico. E aí veio a sua espiritualidade, né? E essa, aí como você falou, e você mesmo acabou fazendo a retórica, olha aí, você respondeu desde o início. Veio a sua espiritualidade que você utilizou como refúgio e que muitas vezes é necessário para lhe salvar. Então, naquele momento de crise, a espiritualidade foi fundamental para você suportar aquele momento de abstinência e que você não estava apta para retirar, né? Isso é fundamental. Fundamental a pessoa compreender que o acompanhamento tem que ser regular, né? Não adianta tirar do nada. Outras medicações podem dar o que se chama de síndrome da descontinuação, né? Ou seja, um leve O que é isso? desconforto. Nome estranho, né? Síndrome da descontinuação é o leve desconforto que a pessoa tem, com caráter de dependência psicológica e muitas vezes com caráter de acomodação que a pessoa pode ter nos primeiros dias, nos primeiros 2 dias, sem o uso já da medicação. Geralmente uma dose alta e a pessoa interrompeu de vez, de algumas medicações. Então veja aí que a gente tem síndrome de abstinência, né? Quando já se faz uso por muito tempo. Tem síndrome da descontinuação, que já são outros tipos de classe de drogas. E a gente pode ter medicações que a gente não tem problema nenhum em suspender. Ou seja, o fundamental é você conversar com seu psiquiatra, você conversar e confiar nele, né? E ser um papo aberto e sincero, até porque você está procurando saúde para você. Se a pessoa não disser o que é que está sentindo, o que está passando, a gente não vai poder ajudar, né? É fundamental que confie e que se entregue, né? De uma forma sigilosa, de uma forma ali de atendimento médico, com sigilo médico, porque isso garante melhor eficácia para o tratamento também, né? Então foi isso Ele é que muito aconteceu. sigiloso. Me atendeu, fiz, ô, doutor, como é bom. Ele me atende assim maravilhosamente, me sinto super. Doutor, e quando é que a gente Inclusive, descobre que precisa de um psiquiatra? Porque então, eu queria duas perguntas. Gente, depois vocês uhum, perguntam. E eu vou perguntar, aproveitar que eu tô aqui, né? Que eu ouço muito, viu? Mas você, como médico, né, e da área, tem muito mais autoridade para responder do que eu. tudo É igual bem. se alguém chegar aí com um demônio, tu vai, não, vai pra pastora Anice, ela expulsa, Exato, né? A autoridade dessa área é sua, mas essa área já é tu. exato, exato. Assim, duas perguntas. Quando é que eu sei que eu preciso de um psiquiatra? E a segunda pergunta, aí tu vai, viu? A segunda pergunta, eu vejo que as pessoas confundem demais. Eu sei o que é, mas as pessoas confundem demais. Psiquiatra, psicólogo. Entendi, entendi. Pronto, então, deixa eu tentar moldar, né, assim, os tipos de terapeutas e o tipo de pessoas que você pode ir, né?
Primeiro, né, a gente tem psicólogo, psicanalista e psiquiatra, certo? Nós temos essas três pessoas que muitas vezes o imaginário coletivo acaba confundindo porque não sabe o que é que cada um faz, né? O psiquiatra, ele é um médico, né? Ele é um médico que estudou 6 anos, quer dizer, fez 8.000 horas de curso, imagina, né? Para depois, mais 3 anos de residência de psiquiatria, ou seja, estudar 9 anos, imagina, que são, no total, dá 17.000 horas, imagina, né? De estudo, exatamente, né? Para quê? Para diagnosticar e tratar as doenças mentais, certo? E ele pode fazer a psicoterapia. O psicólogo, ele é uma pessoa que faz a faculdade de psicologia, e o psicólogo clínico é aquela pessoa que está apta para fazer a psicoterapia e que está apto para cuidar das pessoas na clínica, certo? E o psicanalista é aquele que faz um curso de psicanálise. Por exemplo, eu tenho um curso de psicanálise, são 7 anos pela formação do Círculo da Bahia. A formação de psicanalista é com qualquer pessoa de nível superior, ou seja, você com nível superior, você pode fazer sua formação, certo? E você ser um psicanalista, que é um tipo de psicoterapia. Por exemplo, o psicólogo e o psiquiatra, ele trabalha com um tipo de psicoterapia que pode ser terapia focal, terapia cognitivo-comportamental, né? Interpessoal, psicodrama, né? Terapia familiar, constelação familiar, ou seja, terapia de casal, ou seja, eles podem utilizar uma gama de acompanhamento psicoterápico. Já o psicanalista só pode fazer psicanálise, né? Que já é uma psicodinâmica, ou seja, muitas vezes é uma escuta, né? Sensível, qualificada, em a pessoa trazer o que se chama de associações livres de ideia, ou seja, ela vai começar a se organizar ali com algumas coisas que ela está precisando falar. Então ela fala, até ela ter um rearranjo e uma organização para melhorar, né? Então essas são as diferenças. O psiquiatra é médico, o psicólogo é um psicólogo, né? E o psicanalista pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um assistente social, pode ser uma teóloga, né? Pode ser qualquer pessoa com nível superior que faça a formação psicanalista, tá certo? E todos vão na minha mente aqui? O psiquiatra, psicólogo, psicanalista? Tudo vai na minha mente aqui? Todos? Perdão. Vão trabalhar a minha mente? Entendi. Ou a forma é diferente? É que sua linguagem é muito chique, né? O senhor fala muito chique. E aí o senhor me dá em R$10, porque o senhor fala em R$10, nota de 200. E a gente é leigo. Fala em R$10, meu filho, para entender o beabá, bebê. Mas deu para entender? Eu fui claro ou ficou confuso? Pô, mas o senhor é muito chique. Eu queria ser o que é um psiquiatra? É aquele que cuida do juízo, dos doidos. O que é o psicólogo? Então. Aquele que bate papo. Uma linguagem assim bem... Pronto, pra atingir então, toda a galera que tá assistindo a gente, entendeu? Os dois níveis. Vamos lá. Adoeceu o psiquiatra. Pronto. Adoeceu o psiquiatra. O psiquiatra vai trabalhar conjuntamente com o psicólogo, né, e fazer a interface da psicoterapia e psicofármacos, certo? Ou seja, remédio e terapia. Remédio e terapia. Adoeceu o psiquiatra. Questão de comportamento, questão, muitas vezes, de conflitos, psicólogo, certo? Questões relacionadas à sua existência, seu conflito, um psicanalista. Pronto. Não foi nem de R$1, foi de R$1 agora. Foi ótimo. E quando é que eu sei que eu preciso de quem aí? Na hora que eu ficar... Você falou assim, ó, ficou doente. Como é que eu sei que eu tô doente da mente? Que eu preciso de um psiquiatra, que é um médico. Quando é que eu preciso de um psicólogo? Quando é que eu preciso dos 3, dos 2, não sei. Entendi. Como é? Veja só, psicanalista é mais difícil da pessoa ir avulso, né? Digamos assim, é mais difícil a pessoa ir de primeira, né? Psicanalista é muito difícil, nem sempre a pessoa vai, certo? O que é que a gente tem aí, digamos assim, de porta de entrada? O psiquiatra ou o psicólogo, né? Eles vão ter uma interface. Muitas vezes o psicólogo, a pessoa vai chegar e vai falar assim, olha, você está adoecido, né? Que está precisando aí de uma avaliação psiquiátrica, né? E aí encaminha para nós. Ou então o psiquiatra olha e fala assim, olha,
você está adoecido, ou muitas vezes um colega médico já encaminha, né? Outros profissionais encaminham e falam assim, olha, você está adoecido. Como é que a gente percebe que uma pessoa está em adoecimento ou adoecido? Quando ela já começa a causar prejuízo para si mesmo, né? Quando você começa a ter um prejuízo, e quando há uma persistência desse prejuízo. Porque tristeza, né? Frustração, decepção, todo mundo tem, né? Todo mundo vai passar em algum momento por uma situação que cause problemas, que você tenha decepção, frustração, que você fique triste, que você chore, né? Que você passe por raiva, né? Outros dois sentimentos que é muito difícil as pessoas lidarem, né? Que seria ódio e inveja. Eu acho que são palavras até que é Uau! tão difícil de falar, né? Mas as pessoas muitas vezes Aham. elas têm dificuldade de lidar com isso. E o que é que ocorre? Ao invés delas saberem transformar, que aí um acompanhamento ou psicoterápico, ou psicanalítico, né? Ela consegue melhorar e transformar isso para trazer de uma forma boa e que menos cause prejuízo para si ou para os outros. Mas tem gente que acaba não sabendo lidar com essas situações, então aquilo remói, aquilo começa a ficar dentro de si e ela não sabe lidar muitas vezes porque não tem o clique, né, de um acompanhamento, de uma orientação, de que aquele ódio, aquela raiva, ela tem que começar a ser dissipada, ela tem que começar a ser transformada, reelaborada para ela trazer de uma forma adequada, né? Então essa interface que vai ter aí, certo? Então persistiu, causou prejuízo, está em franco adoecimento. Se não, já está Hum. doente, né? Aí foi pro Esse psicólogo. persistiu há quanto tempo, doutor? Eu vou jogar uma conversa de pastor aqui agora, né? A Bíblia diz Aham. assim, que se eu chorar mais de 30 dias, eu já estou doente da alma. A Olha Bíblia aí, fala assim. A olha Bíblia aí. diz isso. Por exemplo, o choro de Moisés, quando deu 30 dias, Deus disse assim, ó, acabou, vamos continuar para a terra prometida. Marcha, aí chamou Josué. Josué, bora, gente, tempo de choro acabou, só sejam fortes e corajosos. Então, na Bíblia, né, a gente lê a história, que eu gosto muito dessa parte histórica. Eu não estudei 6 mais 3, só estudei 6. Os 3 eu não fui, não. A residência está agora. Minha residência está aqui, agora da roça, né, da residência. Né? Então, a Bíblia diz isso. Então, seria isso, doutor, quando esse persistir do Senhor seria um período quanto, em números? Exato, ó. Veja como é importante essa questão aí. Você falou desses 30 dias. A maioria dos transtornos está lá, ó, 4 semanas, né? Não é interessante isso? Olha a ligação. Exato, Que né? É top. importante isso. Exato. Porque você vai perceber que aquela pessoa, ela pode ficar triste, ela pode estar num momento de reclusa, de isolamento, né? Mas ela não pode deixar de começar o que se chama de ficar apragmática. Olha a outra palavra aí, né? O que é a Apragmática. pragmática, meu filho? Me fala o que é a pragmática, que eu não sei. Bota em R$ 2 aí, a pragmática. Olha que chique a pragmática. Porque a gente tem um certo pragmatismo, ou seja, uma metódica de lidar com o dia, né? O dia a dia, a rotina, a gente é pragmático com aquilo dali. Quando a gente começa a ser apragmático, a gente já começa a ser desleixado, a gente já começa a deixar de lhe dar satisfação para algumas coisas. Então a pessoa começa a não cuidar mais da higiene, a pessoa começa a ter um Verdade. isolamento. É aquela pessoa que você fala assim: olha, doutor, tá fedendo em casa e não tá tendo nem condições de comer. Ou seja, isso é um pragmatismo, né? É um pragmatismo. E essas Entendi. pessoas já estão adoecidas, né? A pragmatismo, isolamento social, persistência a ponto de causar um prejuízo, ela já está em franco adoecimento, né? E aí, se for para o psicólogo vai perceber isso e vai encaminhar para o psiquiatra, e o psiquiatra, se for para o psiquiatra, ele vai perceber e, tendo a necessidade, encaminha para a psicoterapia, para um acompanhamento psicológico ou para orientação psicológica. Nesse tempo Mas de a pandemia, maioria doutor, quais são os seus maiores casos? O que é mais tem importante a atendido? Tu gente me falou que aumentou, não foi? A quantidade, não foi? aumentou. Eu Exato, até falei aqui, aumentou. o povo não acreditou, que aumentou. Quantas Exato. vezes mais você falou de porcentagem? É, 30%. 30% aumentou, Exatamente. É um terço dos casos.
acabar aumentando, né? E o carro-chefe são os transtornos de ansiedade, né? Ou seja, a ansiedade, a pessoa começa a mudar, ela tem um sofrimento emocional que começa a ter uma persistência. Imagina que a gente ficou aí dias confinados, semanas confinados, passou os 30 dias, olha aí nisso, passou os 30 dias, quer dizer, começou a ver a resistência de cada um. Tem gente que tem uma resiliência boa, né? Ou seja, a resiliência é a capacidade que a pessoa tem de deformar e retornar seu estado normal sem sofrer grandes alterações. Olha que legal, né? Legal. A resiliência. Era bom que todo mundo tivesse resiliência, mas nem todo mundo tem essa condição. Passou do limite, foram para meses, ou seja, a gente já está em meses, né, em questões relacionadas ao confinamento, muda a forma de você lidar, das relações interpessoais, a forma de você ter que sair de casa, a forma de você contactar com seus familiares, com todo mundo. Isso gera um estresse tão grande que aumenta essas condições de ansiedade que deixa de ser normal para acabar sendo, né, anormal, ou seja, de uma forma patológica, causando Qual a prejuízo para a diferença? pessoa. Qual a Porque diferença? assim, Normal, patológica. Os sintomas, me fala dos sintomas. Eu tô exato, acabando né? com tu, né, Vini? Tô te acabando, tô arrancando tudo de tu. Ô, filho, Não, nem se ninguém faz um preocupe, negócio desse ó. com a gente, ó, só tu mesmo faz um negócio com a gente. Explica Não, miúdo. O que tranquilo, é uma tranquilo. ansiedade normal e uma Sim, ansiedade a no- patológica? pronto, então. A ansiedade normal Sintomas. exato, é aquela que você tem de um certo desconforto, uma sensação de que você tem uma premonição ou que algo está para ocorrer, mas que não causa um prejuízo de angústia, né? Você não sente angústia. Por quê? Vou lhe dar um Hum, exemplo, vou trocar agora em 50 centavos, que é melhor para você. tu Quando já a entendeu gente a vira, mensagem? quando você anda numa esquina e Hum, você, ao passar naquela esquina, tá de noite, e você pega e sim. vai para um pouco da rua, sai do passeio, por quê? Porque você tem medo de Hum, você não saber o que é que vem naquela esquina. Pode vir alguém para lhe assaltar, pode ter alguma coisa ruim ali, né? Ou seja, isso daí é hum, uma forma de ansiedade, é uma resposta, né, frente a uma ameaça. Ou seja, por que a hum. ansiedade existe, né? Por que que o ser humano veio com a ansiedade? Para nos proteger. A ansiedade ela tem que vir Legal. de uma. É interessante, né? A ansiedade tem que vir Legal. protetiva. Então, a ansiedade normal é para se precaver. Poxa, eu tenho uma prova, eu preciso estudar. Olha a preocupação. Essa preocupação tem que ser como uma ansiedade boa para poder você se dar bem na prova, né? Agora não pode começar a remoer, começar a persistir, começar a causar prejuízo, começar a deixar você de uma forma descontrolada que saia do seu normal, exato, que saia do seu normal indo para um desviante anormal, né? E aí, essa normalidade que causa esse tipo de problema que vai causar o patológico, né? Por isso que muitas vezes, Hum, assim, normal é anormal. Nem sempre o anormal é patológico, mas uma normalidade, quando desvia a ponto de causar anormalidade, ela pode causar doença, vir a ser patológico, certo? Então, por isso que a ansiedade é boa. Olha quantos sentimentos a gente tem dentro da gente e a gente precisa foda. aprender a Se controlar, né? conhecer, né? Se conhecer, exatamente, né? Se conhecer, se trabalhar, né? Muitas vezes eu me pego observando coisas que eu faço, né? Observando muitas coisas de como mudar, de como tratar melhor as pessoas, de como cuidar do próximo, né? Porque muitas vezes a pessoa ela tá tão absorta às vezes nos seus problemas que ela sai atirando para todo lado, né? Ela sai dando patada para todo mundo e você olha assim, nossa, essa pessoa está precisando de ajuda, né? E aí uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda espiritual, quer dizer, ela procurar todo o suporte que ela puder ter, né? Quanto maior, melhor, né? Como uma Verdade. pétala, né? Se a gente vê uma flor, uma rosa, quanto mais pétala tem de proteção, melhor aquele centro dela, né? À medida que ela vai tirando as Sim, proteções, ela vai perdendo, né? Até a sua vitalidade, a vivacidade. verdade. E quais são os sintomas de uma ansiedade, doutor? Assim, por exemplo, eu Uhum. tenho uma ovelha que eu já Sim, falei para ela procurar.
Inclusive, eu indiquei ela a você, umas 3 ovelhinhas, mas essa especificamente eu vejo uma resistência, né? Já tem muito Entendi. tempo que ela está assim. Ela sente as mãos frias, né? Dá uma sensação de desmaio. Qual seria o nível de ansiedade quando ele cresce tanto que eu preciso procurar um psiquiatra para tomar uma medicação? Entendi. Olha, se há uma persistência desses sintomas, né? E esses sintomas são pelo menos três, né? Três assim. Você tem que ter Hum, pelo menos três, ó, de tensão muscular, ou seja, você fica com os músculos, principalmente do ombro, doendo, né? Você fica hum, parecendo que está armado o tempo inteiro. Isso daí já é um sinônimo de tensão muscular, né? hum. Irritabilidade, né? Ou seja, você sente uma irritabilidade que tá todo mundo assim, não pode nem falar com você, você não tem paciência de ouvir, você não quer ouvir, você responde de imediato, você tá completamente grosso, né? Você tá uma pessoa muito grosseira. Isso já pode ser sintomas da irritabilidade e da ansiedade. Branco na mente, ou seja, é, a pessoa Apagão? começa a esquecer e fala assim: Ixi, ah, meu Deus, eu tinha alguma coisa, né? Ou seja, esse. de não saber, era o quê? Era o quê? Meu caso é Isso. sério, doutor! Não, tranquilo, tranquilo. Aumenta a Ansiedade. dose, básico, o negócio é sério. Ansiedade é algo comum, né? É algo comum e muitas vezes a pessoa tem com isso, né? Essa é uma falta de atenção, né? A pessoa começa a perder a atenção, dá branco na mente, ter irritabilidade, tensão muscular, né? Ou seja, essas coisas são muito características da ansiedade, certo? Hum. E se persistir por um momento, por um tempo superior aí, né, a 4 semanas, aí é que a gente começa a ver que está desviante. Muitas vezes é uma preocupação excessiva e sem motivo aparente. Você não tem um motivo para estar preocupado, a pessoa acaba, né, ficando preocupada. Então Olha, fica mas assim. só assim, Vanusa tá dizendo, é só assim. Pois é, ansiedade, né? Agora sim, se a pessoa percebe que, né, aí vamos para uma classificação maior, as síndromes neuróticas. Por quê? Porque está no quadro de Hum. ansiedade aí. Agora, se você apresenta boca seca, falta de ar, coração disparar, palpitação, uma sensação de asfixia, né? A sensação de que está morrendo, que está desrealizado, não sabe nem onde é que está ou quem é, né? Quem sou eu, onde é que eu estou? Isso é um episódio de pânico, né? O episódio de Hum. pânico, ele pode ocorrer a qualquer momento na vida de qualquer pessoa, né? Olha aí a E é resposta. chamado Aí, ó, e é chamado de ataques de pânico sem outras especificações. É muito comum a pessoa ter, né? A pessoa pode ter até quando acorda do nada, achando que vai morrer, achando que já chegou a É hora, assim mesmo. a vista escurece, uma falta de ar, parece que o quarto diminuiu, ficou pequeno, às vezes tem até claustrofobia, né? Exato. Isso é um episódio de pânico. Você pode Aí, controlar no caso, aumentou o completamente. nível, é assim, doutor? O primeiro nível Oi. seria essa tensão muscular, Não, a não, não. Aí, irritabilidade, aí e ela são, vai são aumentando? Não, são classificações, né? São Ah, classificações entendi. das síndromes neuróticas. Dentro das síndromes neuróticas, a gente tem as fobias, né? Que é os medos irracionais. A pessoa tem medo de sair, tem medo de lugar aberto, tem medo de ir no cinema, tem medo de ficar em algum lugar fechado, tem medo de insetos, né? Ou seja, isso daí são as fobias. Tem os ataques e episódios de pânico e a síndrome do pânico, né? Que é quando a pessoa tem esses tipos de ataque por um período ou ao longo da vida, né? E tem a ansiedade, que é essa característica aí de tensão muscular, de irritabilidade, de branco na mente, né? De preocupação excessiva que a pessoa sente. Ambos podem coexistir, não tem problema nenhum. Por isso que é considerado as síndromes, né? Neuróticas. Porque é uma neurose de angústia, né? Quer dizer, é a pessoa em conflito com si mesmo, relacionado a causar um tipo de sofrimento. Por isso que a gente não pode ter esse tipo de coisa. Medo todo mundo tem. Por exemplo, se alguém empunha uma arma ou empunha alguma coisa, todo mundo tem medo. Isso daí vai garantir o que pra gente? Uma proteção, não é verdade? Por exemplo, se alguém fala assim, olha,
tá passando uma cobra ali. Quem que não vai ter medo, né, de passar por ali? Por quê? Porque esse medo é uma resposta, né, frente a uma ameaça. Você vai dizer assim, olha, tem uma ameaça para mim ali e para a minha integridade eu não posso passar ali ou eu vou ter cautela. Porque o medo é para deixar a gente com uma medida cautelar, né, de nos proteger. Se essa resposta de medo for antecipatória, ou você pensar, ou só de imaginar que você vai estar na situação, você está diante da ansiedade. Mesmo assim, a ansiedade é algo natural. Mas se ela persiste, causando problema, passando de 4 semanas, persistindo com esses sintomas de tensão muscular, irritabilidade, branco na mente, né, preocupação excessiva, desatenção, você provavelmente está diante de um transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí é importante você ir num médico, né, para poder ele diagnosticar, certo? Aí, no caso, é o psiquiatra mesmo. O psiquiatra, mas um clínico geral, ele pode fazer isso. Também. Né? Ele pode, exato. E aí na verdade, até olha aí, 70% dos casos dos transtornos mentais, eles são transtornos mentais leves, que um clínico provavelmente tem condição de tratar, né? Muitas vezes o clínico geral, o cardiologista, né? O ginecologista, é muito comum tratar a ansiedade das mulheres. O neurologista, né? Quer dizer, o médico da família, ou seja, essa parte, o grosso fica maior com os clínicos gerais e outras especialidades, né? Porque muitas vezes tem o que se chama de ansiedade de doença ou ansiedade comórbida, né? Ou seja, ansiedade de doença é quando a pessoa adoecida, digamos, ela tem um câncer e ela gera uma ansiedade por conta desse câncer. Entendi. Entendeu? E ansiedade comórbida é quando ela tem câncer e ela ainda tem ansiedade, que aí é diferente. Ela desenvolver ansiedade, um transtorno de ansiedade pelo transtorno que ela tem e desenvolver um transtorno concomitante com a ansiedade. Ou seja, isso tudo tem condições, mas pode encaminhar também para o especialista para poder tratar. Então, para a gente eu queria que tu tivesse mais tempo para fazer uma parte só de pergunta para tu. Tu vai ter que arranjar um horário na sua agenda, viu? Você tem mais uma hora aí, não, né? Tem? Se a galera puder. Gente, eu faço muito pergunta para esse homem, tá? Faz igual a caldo de cana, ó, sai tudo. Doutor, então vamos fechar essa live aí com a resposta. Então, loucura não é só espiritual. Não é. Exato, não é, né? Não é. É importante sair daqui com essa ideia do seguinte: espiritualidade é bom e é algo que nos protege. É diferente da loucura que causa problema e que a pessoa tem que se tratar e que pode ter alguns temas místicos religiosos com tons espirituais, mas não é espiritualidade. Né? Isso é importante. Porque muitas vezes a pessoa loucura é uma patologia, então. Uma patologia, exato. Espiritualidade é algo absolutamente normal, né? E que muitas coisas a gente não explica, a ciência não tem explicação, né? Uma coisa é a gente racionalizar, ou seja, escrever no papel. Outra palavra bonita, né? Racionalização. Ou seja, a gente escrever no papel, a gente fazer e compreender. Outra coisa é a gente sentir, a afetividade. E as emoções é muito relacionadas à condição de espiritualidade, né? Então, é muito difícil você explicar esse tipo de coisa que não tem explicação. Vixe. E o senhor poderia responder algumas perguntas para a nossa galera aí? Ou o senhor não tem mais tempo? Não, Quanto tempo o senhor tem? Quanto tempo o senhor tem? Me diz aí para eu poder administrar aqui. Que hora é essa no seu relógio, por favor? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu só passo na ele, gente. Eu já guardei. Deixa eu ver aqui. Temos 3 para as 10 aí. Aí eu tenho que ver como é. Você que manda aí, diga aí. Não, 3 para as 10 vai acabar agora, né? Daqui a 7 minutinhos vai acabar, mais ou menos. 10 minutos, pronto, né? Vamos marcar um dia que a gente tira só de
De de, perguntas? de perguntas, de bate-papo, de poder conversar, de desmistificar isso, de não poder ir para o psiquiatra, de não conversar, né? Não é porque vai no psiquiatra que vai sair de lá com um remédio, com uma tarja preta, né? Porque muitas vezes a pessoa fala Hum. assim, não, eu vou para o psiquiatra, eu vou sair com isso, né? É importante. Ô, doutor, o que é que me leva à loucura? Me deixa Veja só, doida? é isso. Ó, o juízo de realidade, ele olha, aquela coisa, abriu o coquinho, né? Abriu o coquinho, nem sempre volta o mesmo, né? Ou seja, essa ideia de juízo de realidade, quando você perde a noção entre sua realidade interna e externa, é o que leva à loucura. E isso daí é multifatorial. Por exemplo, tem gente que às vezes um traumatismo craniano leva a esse tipo de coisa. Tem gente que com um trauma psicológico pode levar a isso. Tem gente com a predisposição que pode causar isso. Porque a nossa realidade interna é aquilo que a gente tem de sonho, é aquilo que a gente tem de pensamento. Por exemplo, eu posso imaginar, digamos assim, flutuar uma abóbora, por exemplo. Pronto, está aqui flutuando uma abóbora. Mas isso é uma realidade interna, né? Ou seja, é do meu imaginário, certo? Mas à medida que eu compartilho com as pessoas de que tem uma abóbora flutuando e eu insisto com aquilo dali e eu começo a ter prejuízo no meu dia a dia com uma abóbora flutuante, por exemplo, né? Isso daí já é um juízo de realidade alterado porque você perdeu a conexão entre sua realidade. Você perdeu o senso crítico, ou seja, você não tem mais senso crítico entre o que é da sua imaginação e do mundo externo. Tem algum sentimento, assim, por exemplo, uma decepção? Pronto, eu fiquei viúva, né? Aquele Uhum. impacto de perder uma pessoa. Existe algumas coisas assim comum que possa acontecer com a pessoa e a pessoa não saber equilibrar isso e levar à loucura? Olha, Eu só fui clara na forma de eu perguntar. sei. No caso, você perguntou assim, se uma pessoa passa por uma situação muito estressante e acabar enlouquecendo. Pode, realmente, Hum, isso vai depender da resiliência, né? A pessoa ter a entendi. capacidade, né, de retornar para o seu estado normal, né? Muitas vezes a pessoa vai se sentir num momento de que está perdendo a razão das coisas, que está perdendo a realidade, né? Tem uma letra de Renato Russo bonita que ele fala assim: é claro que o sol vai voltar amanhã, né? A escuridão já foi pior, de endoidecer mente sã, né? Veja aí, Olha, por quê? Porque é uma letra forte. Por quê? Porque a pessoa acaba tendo problema, né? Ela tá ali se sentindo tão escura, ela tá ali se sentindo tão em um momento, né, completamente fora de luz, que ela pode, é assim né, mesmo. entrar em um momento de loucura. E assim, essa loucura, se tiver essa capacidade crítica, principalmente da pessoa, a pessoa fala assim, olha, eu não estou bem, eu não estou ficando legal, ela tem uma chance grande, né, de retornar, porque ela percebe que ainda tem uma capacidade crítica, e a pessoa que já tem a loucura instalada realmente, é aquela que já não tem mais, assim, um retorno. A gente usa a medicação, olha aí que interessante, a medicação ela não vai parar ou interromper esse tipo de dificuldade com a realidade interna e externa. A medicação vai deixar ela com uma melhor integridade para lidar com os seus parentes, com o seu dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente Hum, vê pacientes que têm seus delírios, a gente faz a medicação, ele diminui, né? Ele diminui esse delírio a ponto de poder ser funcional, trabalhando, ter qualidade de vida, entendi. cuidar de sua vida, mas a gente percebe que está ali. Se a gente for perguntar para ele, né? Olha, aí tal coisa, ele muitas vezes ele começa a ficar paranoico, né? Ele começa a pensar assim, ele sabe sobre isso. Como é que ele sabe, né? Aí a gente entra no que se chama de delírio de influência, quando a pessoa começa a pensar, né, que as coisas são correlacionadas a alguma coisa que ela está fazendo ou que está tudo voltado para ela, né? São Doutor, tu foi coisas aí. muito bom, viu? Tu foi maravilhoso, cara. E Ah, posso dizer uma coisa? Eu não quero espiritualizar aqui o negócio, não, mas fortalece mais ainda o que o grande psicólogo, psiquiatra Jesus disse, né? Ó, basta cada dia seu mal, né? Mate um leão em um dia, um urso no outro.
Às vezes a gente acumula demais, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, por essa clareza, essa sua humildade. Eu amo a sua simplicidade. Que Deus te Obrigado. abençoe. Já estamos no final, já, nos últimos momentos. E eu quero te agradecer. Fala. Obrigado.